What an unbelievable privilege it is Que privilégio é esse, to speak falar after após a prayer uma oração that had been enunciated que foi by Ellen White herself. dita, feita por Ellen White. What a beautiful prayer. Que maravilhosa oração. And many of you will have a copy of that prayer in Todos various- vocês, naturalmente, devem ter aí a cópia e tem algumas versões. Leiam, vocês serão abençoados. Elaine Oliver. Obrigado, Elaine Oliver, pela leitura, por essa oração. In that prayer. E essa parte na oração foi fantástica. My brothers and sisters Bom in dia, Christ, irmãos e irmãs em what a Cristo. great privilege it is Que to grande worship privilégio together in adorar St. juntos Louis aqui em this Santo Sabbath Luís, nesta manhã de sábado, 61st que estamos celebrando já a 61 vezes a sessão da Associação Geral. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como uma família mundial trabalhando juntos no envolvimento. Praise God for the way Louvado He led us seja o during Senhor, this que Deus tem nos ajudado, conduzindo as sessões da Associação Geral. E dessa vez adiada 2 vezes por causa dessa miséria do Covid. Glory to our wonderful God. Glória a Deus. Nós podemos dizer, sim, Senhor, eu irei e vou compartilhar as mensagens dos 3 anjos com o mundo, enquanto antecipamos a breve vinda de Cristo. Que privilégio ouvir na noite aqui pessoas envolvidas querendo dizer que nós estamos querendo participar e aguardar a volta breve de Jesus. Eu quero agradecer àqueles que esta manhã, aqueles que participaram na boa música, aquele hino inicial fantástico, poderoso, no nome do Senhor, aquele hino. Há poder no nome do Senhor. Olha, o pastor Costa Júnior, muito obrigado. E nós vamos ver um outro arranjo fantástico. E hoje à tarde teremos uma apresentação especial, hoje à tarde, uma apresentação da missão. Por favor, esteja aqui hoje à tarde. E nós queremos terminar às 6h30. E você poderá encerrar o sábado em particular. Mas nós vamos ouvir mensagens poderosas sobre a missão. Nós estamos aqui por causa disso. Esse trio também que cantou Quão Grande És Tu. Eu quero dizer também, esse é o tema que nós devemos fazer e viver em todo o tempo. Vamos levantar as pessoas, mas não é levantar a pessoa, mas exaltar a Jesus. Quão grande é Jesus. Vamos levantar a Jesus em toda a sua grandeza. Nós quero agradecer o nosso colega Ayrton, porque a introdução foi muito graciosa. Eu acho que ele fez uma pesquisa longa. Eu disse para ele, eu falei para ele que diga para ele que eu estou aqui como irmão de vocês. Mas ele foi mais do que isso, do que uma linha. Eu quero dizer para vocês que a Nancy e eu, nós somos privilegiados ser parte desta família mundial. Nós somos como vocês, aí aos pés da cruz, permitindo que Jesus renove o nosso coração cada dia. E nós olhamos para frente para ver o retorno de Jesus da sua segunda volta. E aí vamos dizer então, quão grande és Tu. Ao redor desse mundo, os adventistas do sétimo dia, nós temos uma grande expectativa de que Jesus está voltando breve. Eu compartilhei essa frase em sessões da Associação Geral já no passado, em diferentes línguas. Por favor, me perdoe se eu não pronunciei de forma correta, mas é um esforço humilde para unir nossas vozes no grande tema da breve
vinda de Jesus. So listen carefully. Então ouçam com cuidado. Vou fazer o meu melhor. Jesus viene pronto. Jesus viene pronto. Jesus. Jesus brevi voltará. Português. Yesu anakuja upesi. Isus prediot skora. Russo. Yesu nimi gold oshimnida. Coreano. Haisua seyati serihan. Árabe. Yesu quai laile. Chinês mandarim. Yeshu yeldi araha he. Hindi. Malapit nang dumating si Jesus. Tagalog. Well, I can tell a few people. Eu vejo que algumas pessoas entenderam o que eu falei. Praise God. Louvado seja o Senhor. Não importa tantas outras línguas. Vocês podem ver que nós compartilhamos essas palavras de encorajamento. Na verdade, o nosso tema aqui em 2022 é Jesus está vindo. Se envolva. Que maravilhoso espírito de dedicação espiritual e o entusiasmo evangelístico em nossa família mundial. Tantos países, culturas na família global. Nós louvamos a Deus por haver uma cultura de Cristo que nos une, nos torna todos cidadãos do céu. Ao estudarmos a palavra de Deus hoje, humildemente eu peço as suas orações para que a mensagem que eu partilho seja de uma forma clara ouvida por vocês, que somente Deus, seu amor, sua palavra, seu caráter, sua justiça sejam exaltados. Com esta ênfase na palavra de Deus e no Espírito, daquilo que eu acabei de compartilhar em vários idiomas, sobre essa frase maravilhosa, Jesus está voltando breve. Deixa eu tentar compartilhar com vocês uma outra frase bíblica que é maravilhosa nesses idiomas. Por favor, perdoe a minha pronúncia. Mas eu quero ver aqui que a passagem que foi lida de Apocalipse 3:11. Segure o que você tem. Vamos repetir. Segure o que você tem. Pela graça de Deus, eu espero que você entenda o seguinte em diferentes idiomas. De novo, me desculpe se a pronúncia não estiver ok. Aqui está em espanhol. Retiens ce que tu as. Francês. Guarda aqui. Tiens. Em português ficou meio atrapalhado, né? Guarda que tens. Chiquilha. Russo. Tang shini kashin gosul god gui chago sibchiyo. Coreano. Tamasak bimaladek. Árabe. Tian shou nishu o yung u yu de. Mandarim chinês. Apke pas yo hei usei pakad ker rek. Hindi. Hawakan mo kung anung meron ka. Tagalog.
Well, I probably didn't get an A. Eu acho que eu não sei se eu consegui a nota 8, mas eu quero que você entenda, meus irmãos e irmãs, mas guarde o que você tem. Nunca vamos desistir da pura verdade bíblica ao vermos sinais da segunda vinda de Cristo aumentando ao nosso redor. Vemos frequentes desastres naturais, situações caóticas na área política, comprometimentos por meio de atividade econômica, espiritualismo crescendo, estabilidade da economia mundial, diminuindo os valores bíblicos e também os morais na sociedade e na família. Pestes e doenças terríveis, e esse terrível Covid-19, abandono da palavra de Deus e também dos seus 10 mandamentos, aumentando o crime e a violência, as terras aumentando em todos os lugares. Esses e outros sinais apontam para o fim do tempo do fim e a necessidade imperiosa de reter o que temos. Nunca desista da pura verdade bíblica. Ouça o que as Sagradas Escrituras dizem. 1 Tessalonicenses 5, 21. Provai todas as coisas, retendo o que é bom. Retendo o que é bom. 2 Tessalonicenses 2,15. Permaneça firme e mantenha as tradições que foram ensinadas. Hebreus 3,14. Mantenha o princípio da nossa confiança firme até o fim. Hebreus 4,14. Vamos reter firmemente a nossa confissão. Hebreus 10, 23. Retenhamos nossa confissão de nossa esperança sem vacilar. E como foi lido hoje, Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apesar da situação caótica ao redor do mundo, podemos firmar nossos pés diretamente, crer completamente na imutável santa palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Satanás tem atacado a palavra de Deus através de todos os tempos, desde que ele foi expulso do céu. Mas Deus tem protegido a sua santa palavra e sempre vai fazer. Ele nos pede para defender a verdade e manter o que nós acreditamos. Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como nós lemos, e é fundamento para todas as nossas doutrinas religiosas. A partir da palavra de Deus, nós entendemos, os adventistas do sétimo dia é uma igreja chamada remanescente, chamada por Deus, com uma identidade profética única e é peculiar, é um movimento único, com uma mensagem única em uma missão celestial. Devemos exaltar a Cristo, a sua palavra, a sua justiça, seu serviço no santuário, seu poder salvador no grande conflito, as 3 mensagens angélicas, sua mensagem de saúde, sua missão dos últimos dias e compartilhar as boas novas da salvação. Incluindo, vou dar uma ênfase a isto, nós temos orado por isso, pedir, implorar o derramamento do Espírito Santo. E nós temos feito isso aqui nessa sessão em 2022. Nós precisamos orar e implorar pela chuva serôdia do Espírito Santo e pela breve volta de Jesus. Como o povo remanescente de Deus, identificado aí em Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem especial de advertência, graça, esperança, em Testemunho para a Igreja, volume 7, página 138, nós lemos: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Ele os fez seus representantes e os chamou para serem embaixadores para Ele na última hora da salvação. Oh, meus irmãos e irmãs, segure firme o que você tem.
Independentemente de muitos obstáculos que agora não enfrentamos e vamos enfrentar, vamos manter firme a nossa crença na palavra de Deus e seu amor por sua igreja. Sua igreja não vai falhar, nem vai desmoronar. Vai até o fim sob o poder do Espírito Santo. Por favor, implore pela chuva serôdia do Espírito Santo. Enquanto vemos o mundo ao redor do mundo está desintegrando nesses últimos dias da história da Terra, e em resposta às nossas fervorosas orações, Deus vai derramar seu Espírito sobre todos os que humilharem e estarem em conforme com a sua vontade, conforme está expressa na sua palavra santa e nas suas instruções que estão aí no Espírito de profecia, mostrando assim seu amor infinito pela raça humana. Vamos rever um pouquinho rápido algumas verdades vitais da palavra de Deus que Ele deseja que nós guardemos. Número 1. Apegue-se na verdade bíblica de que a divindade é constituída por três pessoas divinas e iguais que existirão de eternidade. Existe de eternidade a eternidade. Segure firme o que você tem. Número 2. Apegue-se à simplicidade do estilo de vida cristão, no vestuário pessoal, na conduta na vida da igreja e nas atividades cotidianas. Segure firme o que você tem. Número 3, apegue-se às verdades bíblicas e sua relevância para hoje, apesar da perseguição. Evite questões que vai trazer distração das mensagens que para os últimos dias das mensagens dos 3 anos. Apresentar ao mundo a justiça de Cristo e o centro dessa mensagem. Apegue-se à pura palavra de Deus, não permitindo nenhuma crença teológica, sincretista ou mística que vai ameaçar a verdade da palavra de Deus. Segundo Pedro 2:1 indica que, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como haverá entre falsos mestres que vão introduzir de forma secreta heresias e que vão destruir. Hebreus 13:8 e 9 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se deixe levar por várias estranhas doutrinas, porque é bom que o coração esteja estabelecido pela graça. Retenha o que tem. Número 4. Mantenha firme sua observância cuidadosa do sábado do 7º dia, comemorando a criação bíblica realizada por Deus recentemente em 6 dias literais. Meus irmãos e irmãs, eu sinceramente apelo a vocês, em toda a humildade, com todo o respeito, com toda a sinceridade, não permita ninguém, em lugar algum, em qualquer tipo de circunstância, para falar negativamente e influenciar você a acreditar qualquer coisa que seja diferente da verdade bíblica, que nos diz que esta terra na qual estamos aqui em pé, nesse momento, foi criada por Deus pela sua palavra e foi feito em 6 dias literais consecutivos, dias como esses dias aqui que nós estamos experimentando hoje, recentemente. Na verdade, eu quero partilhar com vocês a minha convicção pessoal. Podem alguns até discordar de mim.
No espírito de profecia, o que eu creio foi inspirado, assim como Deus inspirou os profetas, nos diz que esta terra foi criada por volta, e há diferentes palavras ali usadas em diferentes lugares, por volta, em torno de 6.000 anos atrás. E eu quero dizer a vocês, eu creio nessa palavra. Eu creio que pela graça de Deus, eu quero que você, pela graça de Deus, eu quero que você compreenda por que você é um adventista do sétimo dia, porque no quarto sábado, Deus nos pede para mantê-lo santo, o sábado santo, quando, na realidade, o Senhor permite que trabalhemos 6 dias. A Bíblia diz que Ele levou 6 dias para criar, coroando a criação com o sagrado sábado. Por que você guardaria o sábado, o sétimo dia, literalmente, se Deus disse a você uma história, uma fábula, e foi enganando você? Seja um adventista do sétimo dia, porque nós cremos que Deus criou esta terra em 6 consecutivos e literais dias recentes. Firme na sua fé. Hold fast. Continue firme. Estilo simples de vida, incluindo uma dieta baseada em vegetais, de acordo com o conselho bíblico. Segure, mantenha fé, apegue-se firme. Número 6, apegue-se à unidade na igreja, que Deus provê a todos que focam suas vidas em Cristo e em sua verdade bíblica completa. O próprio Cristo, em Apocalipse 2:25, diz: guardai o que tendes até que venha, eu venha. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 324, diz: Cristo está conduzindo um povo e trazendo a unidade da fé para que sejam um como Ele é com o Pai. As diferenças de opinião devem ser cedidas para que todos possam entrar em união com o corpo, para que tenham uma mente e um julgamento. Vamos continuar unidos em Cristo. Continue firme. Segure, mantenha o que você tem. Número 7, apegue-se à instituição bíblica do casamento de Deus entre um homem e uma mulher. A palavra de Deus confirma o casamento bíblico. Sexualidade humana bíblica e a família bíblica instituída pelo próprio Deus na criação. As aberrações sexuais desenfreadas no mundo não são toleradas pela Bíblia e não levarão à vida eterna. A imoralidade sexual, em qualquer forma, deve ser submetida ao poder de Deus para nos transformar à sua semelhança. O ideal de Deus deve ser seguido, novamente, por meio do seu poder, para nos colocar em um relacionamento correto com suas leis naturais. Isso não é uma impossibilidade, pois a Bíblia indica claramente em 1 Coríntios 6, 9 a 11, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões herdarão o reino de Deus. E tais foram alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome
no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer isso. Nós precisamos tratar todas as pessoas com amor, respeito e dignidade. Mas eu quero dizer a você que você aqui desenha uma divisão, uma linha aqui entre o que é pecado e o que não é, pela palavra de Deus. Hold fast what you have. Segure firme aquilo que você tem. Em humildade também, espiritual e mostrando respeito, trabalhando na sua igreja, mostrando respeito por Deus, trabalhando na sua igreja por meio de organizações apropriadas e observância cuidadosa dos conselhos da Bíblia e do Espírito de profecia. Segure firme o que você tem. Mantenha firme sua grande apreciação, uso e promoção do Espírito de profecia, os escritos de Ellen White. Este é um presente celestial para essa igreja. E eu quero expressar uma grande apreciação a este corpo de membros pelo que vocês fizeram na terça-feira. Quando vocês afirmaram por uma maioria esmagadora as declarações afirmando a palavra de Deus e o Espírito de profecia e Ellen White. Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Que privilégio para nós ouvir a palavra de Deus e partilhar a palavra de Deus como ela é escrita, não como você pode imaginar que gostaria de ler. E para alguns de vocês que podem até em algumas reuniões no futuro, encontrar que um pequeno grupo pode tentar, através de manipulação, de procedimentos parlamentares, de alguma forma querer encerrar as declarações de afirmação da palavra de Deus e do Espírito de profecia. Deixa eu dizer a você, Deus sempre vai passar por cima disso. Não há nada, absolutamente nada, que pode estar na frente da verdade pura. A verdade sempre vencerá. Continue firme naquilo que você tem. Número 10, apegue-se aos princípios bíblicos do crescimento da igreja, as explicações celestiais do crescimento evangelístico conforme revelado no Espírito de profecia. Segure firme o que você tem. Mantenha firme sua fidelidade ao movimento adventista, resistindo a qualquer compromisso com o ecumenismo, com a neutralização da pura palavra de Deus. Sim, vamos ser amigos das pessoas, vamos explicar as coisas para as pessoas. Vamos ser parte da comunidade cristã, mas entenda que nós fomos chamados para um lugar único na história como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus pretende que sua igreja avance sem compromisso, ou seja, sem concessões, para levar as pessoas a Cristo. Dias difíceis estão aí para frente. Mas como remanescente de Deus, nós vamos receber muitas coisas que o diabo vai lançar contra nós. De alguma forma, ele vai tentar repetir, mas não importa, nós sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que o Ômega está chegando. Vai ser testado todos os membros da igreja a confiarem completamente em Deus para evitar grandes e avassaladoras decepções. Não se comprometa entrando em atividades ecumênicas que tira a verdade e que vai mudar o seu entendimento da palavra de Deus. Olhe somente para Jesus e a sua verdade completa e segure firme o que você tem.
Apegue-se ao cerne da nossa salvação, o Evangelho eterno, a justiça de Cristo, sua justiça justificadora pela fé e a sua justiça santificadora pelo Espírito trabalhando em nós. A justiça de Cristo é o que vai nos salvar. A graça de Cristo e nada mais. Efésios 2, 8 a 10, proclama o Novo Testamento. Uma proclamação, aquilo que Gênesis 3:15 proclamou no Antigo Testamento e por todos os tempos. Efésios 2, de 8 a 10, testifica, porque pela graça nós somos salvos, pela fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele. Vou repetir, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em contraste com a egocêntrica salvação pelas obras, Cristo nos chama a um entendimento de que sua morte na cruz, sua intercessão atual por nós no lugar mais sagrado, lugar no santuário, nesse santuário celestial literal, e a promessa da vida eterna e a sua segunda vinda estão ali presentes juntamente através da sua graça. A promessa está garantida. Sim, você pode ver, nós podemos receber esses dons maravilhosos através da sua graça. A promessa de Gênesis 3:15 está prestes a ser cumprida, porque Deus disse, e por inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, e ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que promessa repleta de autoridade de Deus, poder salvador, destruição futura do diabo e a promessa da vida eterna através da vitória de Cristo sobre o diabo. Segure firme o que você tem. Número 13. Apegue-se a todas as maravilhosas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo nossa compreensão da profecia. Culminando com o final anúncio de Daniel 8:14 e a profecia de 2.300 dias, terminando em 1844, quando iniciou o juízo investigativo no céu, revelando o grande amor de Deus pelo seu povo, conforme demonstrado no plano da salvação e no serviço do santuário. Esta é a profecia, é uma profecia sólida e verdadeira. Meus irmãos e irmãs, não permita que ninguém venha persuadir você a desviar a crença fora daquilo que está profetizado de acordo com a palavra de Deus e oferecido para nós. Não se esqueça, as doutrinas de Deus são centradas em Cristo e sólidas. As maravilhosas doutrinas que cremos, as 28, são baseadas na Bíblia, centradas em Cristo. Não. Cada doutrina tem Cristo no centro. Oh, segure firme o que você tem. Número 14, apegue-se à sua confiança diária no Senhor, através do estudo pessoal e da oração. A palavra de Deus irá sustentá-lo em tudo que você enfrente. Seguro firme. Número 15, apegue-se à oração bíblica simples da igreja, apresentada em Apocalipse 4, dando glória somente a Deus e não a seres humanos. Apegue-se e segure o que você tem. 16. Apegue-se à circulação proativa e à distribuição de livros do Espírito de Profecia inspirados. Faça parte do projeto Conflito dos Séculos 2.0 em 2023 e 2024. E agora, se você quiser, distribuindo milhões e milhões da versão completa do Grande Conflito. Meus amigos e irmãos, esse livro precioso não é a Bíblia,
Nós cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé. É o nosso fundamento. Mas o espírito de profecia, incluindo o conflito dos séculos, as mensagens enviadas pelo seu servo, pela sua serva Ellen White, eu creio que o espírito de profecia é um dos mais preciosos presentes dados à Igreja Adventista para apontar-nos para a Bíblia e a palavra escrita e Jesus, a palavra viva. Esse livro, nesse livro, a senhora White, ela mesma diz que esse livro circulasse como mais intensamente do que qualquer outro livro que ela já leu, que escreveu. Meus queridos, não permita que nenhum líder de igreja, nenhum presidente de associação, nenhum presidente de união, nem presidente de divisão, qualquer presidente da divisão, em algum momento dizer para você para não distribuir este livro. Deus quer que nós entreguemos a verdade às pessoas. E esse livro tem trazido centenas e milhares de pessoas e o entendimento da era cristã até o futuro. Meus queridos irmãos, amigos, façam parte desse projeto. Deus irá abençoar você e a sua igreja local. Por isso, mantenha-se firme, mantenha firme o que você tem. Mantenha firme na sua crença, como nosso tema aqui enfatiza, que Jesus está voltando em breve e que você precisa estar envolvido. Partilhe o que a volta dele, para que nós possamos apressar a volta dele e partilhar essa esperança de salvação em completa dependência de Deus e santificar e justificá-lo. E peça ao Espírito Santo que fale através de você e você possa dar testemunho, possa dar estudo. O testemunho, volume 9, páginas 116 e 117 diz: os líderes da causa de Deus, como generais sábios, devem estabelecer planos para movimentos avançados ao longo de toda o trabalho. Em seu planejamento, devem dar especial atenção ao trabalho que pode ser feito pelos leigos, para seus amigos e vizinhos. A obra de Deus nessa terra nunca poderá ser terminada até que os homens e mulheres que compõem nossa igreja se unam à obra e unam seus esforços com os seus ministros e oficiais da igreja. O envolvimento total dos membros envolve todos em um programa anual de testemunho evangelístico abrangente e alcança em todas as suas formas. Como já mencionamos nessa sessão da General Conference, em novembro foi um privilégio pregar em várias reuniões evangelísticas nas Filipinas. Que combinação maravilhosa de atividades evangelísticas planejadas pela Divisão Sul do Pacífico, União das Filipinas do Norte, a União das Filipinas Central, a União das Filipinas do Sul e a Rádio Mundial Adventista em conjunto com o Canal da Esperança. Milagres incríveis do Senhor. Apesar da pandemia, cerca de 124 mil pessoas foram batizadas, incluindo no ano passado, incluindo mais de 1.000 pessoas, incluindo ex-rebeldes e suas famílias. Nessas reuniões evangelísticas, a minha esposa Nancy compartilhou tópicos da saúde e eu partilhei as verdades bíblicas cheias de esperança para a segunda vinda, cheias de poder profético de Cristo, cheias de autoridade de Deus. E eu digo, todas as vezes que eu prego essa mensagem, eu me animo também, porque eu sei que a palavra de Deus é a vida e Jesus vivo também. Eu, fortemente chamo vocês, se você puder, para pregar, ou se envolver com uma série de evangelismo esse ano. Pastores, administradores, professores, membros, jovens e adultos, cada um voltando à sua verdade, a verdade da pregação, de proclamar a mensagem do Evangelho, a esperança do retorno de Jesus Cristo. A Nancy e eu
queremos e sempre desejamos pregar uma série de evangelismo cada ano. E eu espero que você faça isso também. Vai revolucionar a sua vida. E o teu compromisso com Cristo será fortalecido. Pregue a mensagem de Deus. Como diz aqui o nosso tema, Jesus está voltando. Vá em frente. Número 18, apegue-se à inspiração bíblica, rejeitando o humanismo e a cultura social popular que tentam destruir a revelação de Deus. Segure firme o que você tem. 19, apegue-se à beleza do santuário e seus serviços que apontam para o evangelho eterno. Jesus Cristo, o Cordeiro morto na cruz. Nós lemos no Last Day Event uma copiação da Ellen White, na página 177. Ela diz: o inimigo vai introduzir teorias falsas, como a doutrina de que não há santuário. Este é um dos pontos que haverá afastamento da fé. Oh, prezados irmãos e irmãs, segure firme o que você tem. Número 20, apegue-se ao princípio bíblico dia a ano de interpretar a profecia bíblica, permitindo que a Bíblia interprete a si própria. A abordagem, a histórica, nos mostra que a história se desenrolou com precisão de acordo com a palavra de Deus. Oh, irmãos e irmãs, segure firme o que você tem. Número 21, apegue-se à abordagem histórico-bíblica. E agora falamos, às vezes, de uma situação gramatical, histórica, mas para interpretar as Escrituras. É a única abordagem hermenêutica aprovada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segure firme o que você tem. Apegue-se ao entendimento bíblico e do espírito de profecia, número 22, que está abalando e peneirando a Igreja de Deus. E isso vai ocorrer antes do retorno de Jesus. No mesmo livro citado, página 180, nos diz que o povo de Deus vai ser atestado por provas de fogo. E grande proporção daqueles que agora parecem ser genuínos e verdadeiros provará ser metal básico. Eu vou parar aqui um momento. Somente pela graça de Jesus Cristo que esta família maravilhosa que representa o mundo todo, que não será incluída nesse grupo que vai cair, vacilar, que se tornar apenas um metal básico. Mas pela graça de Deus, eu não quero imaginar que nenhum daqui caia nesse engano, mas que estejam presentes, fortes, preparados para voltar. A igreja pode parecer até que está caindo, mas não vai cair. Permanece firme, os pecadores em Sião serão peneirados, o joio separado do trigo precioso. Mas nós podemos imaginar que isso vai acontecer. Segure firme o que você tem. 23, apegue-se ao precioso entendimento de que somos a igreja adventista remanescente mundial. Em mais de 200 países estamos presentes, apoiando uns aos outros, evitando o conceito de congregacionalismo. O testemunho seleto no volume 6, página 27, diz: a obra missionária do lar será mais avançada em todo sentido. O Espírito deve ser sacrificado para prosperar as missões estrangeiras. Pois a prosperidade é um princípio, meus amigos. Coloque na sua mente que você às vezes é tentado, mas mantenha isso firme. Ouça. A prosperidade do trabalho doméstico depende em grande parte, sob Deus, da influência reflexa do trabalho evangélico realizado em países distantes. Vamos ser uma igreja mundial que compartilha um com o outro. E segure firme o que você tem. 24, apegue-se ao maravilhoso fundamento do governo de Deus baseado no seu amor, na sua eterna lei, incluindo os 10 mandamentos. Não guardamos a lei de Deus por nosso próprio poder, mas apenas quando nos apoiamos em Cristo e na sua justiça.
Assim nós estaremos seguros. Eventos dos últimos dias na página 180 diz: quando a religião de Jesus Cristo é desprezada e quando a sua lei é mais desprezada, então nosso zelo deve ser o mais caloroso e nossa coragem e firmeza não podem ser abaladas. Permanecer em defesa da verdade, da justiça, quando a maioria nos abandona, lutar as batalhas do Senhor como campeões, nós somos poucos. Este será o teste. Neste momento, estou citando, devemos reunir com calor da frieza e ter a coragem de uma covardia, não cair nesse lado, mas sermos leais naquilo que nós cremos. Segure firme o que você tem. E último ponto aqui, número 25. Apegue-se ao plano especial de Deus da reforma de saúde e o Ministério de Saúde abrangente ao defender um estilo de vida saudável dos 8 remédios naturais, de boa nutrição, exercícios regulares, amplo uso da água, temperança em todas as coisas, ar puro, sono e descanso adequados e confiar no poder divino. O plano de Deus, ele tem um plano que rejeita o álcool, tabaco, drogas ilícitas e estilos de vida impróprios, incompatíveis com os princípios bíblicos e do Espírito de profecia. A reforma de saúde é o plano de Deus para a vida mais abundante e possível nessa terra, que nos prepara para a volta de Jesus. Leia e siga o conselho de Deus para a saúde como parte da mensagem do terceiro anjo, mantendo-se longe de qualquer coisa que o contamine. Mantenha firme o que você tem. Meus amigos, meus irmãos e irmãs, ao revisarmos estes 25 pontos e outros poderiam ser acrescentados, permaneçamos firmes na incrível verdade bíblica da palavra de Deus. Não se distraia, concentre-se totalmente na palavra de Deus e no conselho do Espírito de profecia, dando-nos conexão com Deus, esperança para o futuro e nossa razão de ser adventista do sétimo dia. Resumindo, vamos nos concentrar em nosso chamado específico de Deus como sua igreja remanescente nesses últimos dias da história da Terra, para proclamar em todo o mundo as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e o 4º anjo correspondente de Apocalipse 18. O Senhor chama para que façamos parte de seu movimento de missão nos últimos dias. Isso é quem são os adventistas do sétimo dia, a igreja remanescente de Deus, chamada para apresentar completamente as preciosas obras de Deus a todos os que ouvirem com o coração aberto. Permita que o Espírito Santo possa revitalizar a sua vida, as suas atividades, o teu trabalho para o Senhor e a sua igreja local. Vamos incessantemente orar para que o Senhor, então, complete esse trabalho na nossa vida. Nós precisamos de reavivamento, nós precisamos de humildade, do Espírito Santo nos liderar. Nos últimos meses, nós temos chamado os nossos irmãos para orar, para que o Espírito Santo tenha controle sobre esta reunião. E nós louvamos a Deus porque Ele o fez. Os nossos corações estão refrescados, inspirados para buscar e atingir aquilo que o Senhor quer aqui neste lugar. E Deus que formou a igreja adventista, a sua igreja, para proclamar a mensagem de Apocalipse 13, a mensagem angélica, Testemunho, volume 3, numa sessão especial. Em um sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado o último aviso para o mundo que perece. A proclamação, olha só, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Não há outro trabalho de tão grande importância. Eles devem permitir
permitir que nada mais absorva sua atenção. Uma vez que essas mensagens são tão centrais para a nossa missão como adventistas, eu gostaria de dedicar os próximos minutos. Eu sei que nós estamos atrasados, mas eu quero pedir, à medida que vamos terminando esses pontos importantes, aliás, vitais, são vitais essas mensagens, porque está lembrando a cada um de nós que realmente é nossa missão, a missão dada por Deus. Em Apocalipse 14:6 diz que nós vimos um anjo voando sobre o céu, levando o evangelho eterno para pregar a toda a nação, tribo e povo. Essa mensagem dos 3 anjos é a mensagem de justiça, justificando, santificando os justos. É a fundação, o fundamento básico da mensagem que Deus está trazendo para o seu povo e falando a respeito do sacrifício que Ele fez por nós. Como seguidores de Jesus, nós estamos proclamando essa mensagem, conectados com Ele e na sua justiça. No verso 7, vamos pregar o Evangelho para temer a Deus e dar glória, porque o juízo está vindo. Vamos adorar o que fez os céus e a terra, aquele que fez os céus e a terra. O anjo vem com a voz alta na terceira mensagem, e louvando e dando glória a Deus. O texto indica que a hora do juízo está chegando. Sim, nós estamos sendo julgados. Nós estamos sendo julgados. Em 1844, o julgamento investigativo começou no lugar santíssimo, no céu, quando o Senhor começou a rever a vida das pessoas ao longo da história. Um dia, em breve, o tempo de graça terminará. E é por isso que é vital que sempre nos apoiemos em Jesus e em sua justiça. Esse julgamento também está diante de todo o universo, dizendo a todos que o maravilhoso caráter de amor de Deus é justo, puro, perfeito e verdadeiro. Devemos adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. E isso se liga à mensagem do terceiro anjo, significando que Deus é o Criador Todo-Poderoso. Devemos adorá-lo no sábado do 7º dia, que é um sinal distinto de sua autoridade. Será um dos grandes temas controversos dos últimos dias, pois o selo de Deus é a guarda do sábado do 7º dia, enquanto a marca da besta será a guarda do domingo. Chegará a hora de tomar a decisão de quem vamos adorar, indicando onde está a nossa lealdade com Deus, adorando o seu santo sábado do 7º dia, independente das consequências, ou seguindo a besta, que estabeleceu seu falso dia de adoração no domingo. É naquela época que aqueles que escolheram guardar o domingo receberão a marca da besta. Não antes disso, naquele momento. Permita que o Espírito Santo e ele diz aqui, olha aqui, bem claramente, em sentido especial, os adventistas foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado o último aviso para o mundo que sobre eles está brilhando. Foi-lhes dado um trabalho muito controverso, e a divisão será entre aqueles que servem a Deus e os que não o servem. Isso está na página 604 e 605 do livro Conflito dos Séculos. Enquanto uma classe, ao aceitar o sinal de submissão aos poderes terrenos, recebe a marca da besta e escolhe outra, haverá assim o sinal de fidelidade, autoridade divina e ao selo de Deus. A outra, escolhendo a sua decisão para com Deus e sua autoridade, recebe o selo de Deus. Apocalipse 14:8 afirma, e o outro anjo voou pelo meio do céu e dizendo, caiu a grande Babilônia, porque ela deu a eles o vinho para beber da sua prostituição. Esta é a igreja, que até a Idade Média, que continua até hoje, liderada pelo papado.
que, de acordo com a profecia bíblica, se unirá ao protestantismo e espiritualismo apóstata para formar os poderes triunviratos que tentam forçar a submissão de todos os que seguem fielmente a palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês, nós amamos todas as pessoas. Nós demonstramos respeito a todas as pessoas. Mas há apenas um verdadeiro Deus e uma única verdade no trono de Deus no céu. Babilônia é um símbolo de completa confusão, caos e mistura de verdade e erro. Caiu porque representa o diabo e as influências satânicas, confundindo as pessoas. Como diz aqui, Conflito dos Séculos, página 588, através é a coisa assim, não é bíblico isso, de viver após a morte. E diz assim, através dos grandes erros da imortalidade da alma, aquela falsa mentira do diabo de que alguém vive além da morte, a santidade do inimigo de Satanás trará o povo sob seus enganos. Nós não acreditamos na imortalidade da alma, mas o diabo tenta trazer engano, formando essa união para confundir as pessoas. Isso é Babilônia. Continuando aí no grande conflito, através de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás colocará o povo sob seus enganos. Enquanto o primeiro lança as bases do espiritismo, o segundo cria um vínculo de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritismo. Eles se estenderão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano, e sob essa influência dessa tríplice união, esse país, referindo-se aos Estados Unidos, onde nós estamos aqui, e eu quero dizer, eu sou um cidadão desse país e eu agradeço a Deus por esse país, mas eu quero dizer a você, esse é o que o futuro apresenta. Esse país seguirá o passo de Roma, e isso não é uma profecia condicional. Ela confirma Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Os Estados Unidos são representados pelas duas bestas, de dois chifres de Apocalipse 13 e 14. Repudiarão os próprios fundamentos, os seus dois chifres, representando o republicanismo, não é o partido, é uma forma de governo. E o outro representando o protestantismo. Esses dois chifres criarão a sua própria lei. Tenha certeza, isso virá. Apocalipse 13, 12 declara, e ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida foi curada. Isso mostra que claramente os Estados Unidos vem logo do protestantismo apostatado e apoiará uma lei dominical e fará com que toda a terra adore a besta cuja ferida foi curada. Haverá uma lei nacional e internacional que privarão todos os verdadeiros cristãos que creem na Bíblia em todo o mundo da sua liberdade, religiosidade e liberdade de consciência. Lembre-se, o diabo e seus apoiadores, seu falso dia de adoração parecerão ter triunfado, mas não durará muito. Pela sua grande autoridade, o grande sinal de Deus como Criador, o sábado será o selo de seu povo e triunfará para sempre quando Jesus retornar para o céu. Apocalipse 14, 9 e 10 diz, então o terceiro anjo os seguiu, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta, sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, ele mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se derramou com toda a força no cálice da sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e que recebe o sinal do seu nome.
Receber esta marca na testa representa uma consciente aceitação e crença nas instruções da besta. Receber a marca na mão representa que mesmo que você não acredite nas instruções, você sacrificará sua vida eterna simplesmente para salvar temporariamente sua vida física aqui. No livro Last Day Events, na página 224, diz: a marca da besta é o sábado papal. Quando o teste vier, será claramente mostrado qual é a marca da besta. É a guarda do domingo, o sinal, o selo de Deus é revelado na observância do sábado, do sétimo dia, o memorial da criação do Senhor. A marca da besta é o oposto disso. É a observância do primeiro dia da semana. Irmãos e irmãs, apoiem-se em Cristo, sua santa palavra e seu espírito de profecia, enquanto nós nos preparamos para o que está para vir, a volta de Jesus. E nesse mesmo livro, na página 136 e 37, o mundo inteiro deve ser incitado com inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não renderão homenagem ao papado honrando o domingo, a instituição desse poder anticristão. Toda a cristandade será dividida em duas grandes classes. Eu quero dizer nas minhas palavras, veja só, não 3 ou 4, somente 2. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. As 3 mensagens dos anjos, as mensagens angélicas, terminam com um maravilhoso versículo. Aqui está, no verso 12, a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pela graça de Deus e poder de Deus, vamos guardar todos os mandamentos de Deus e ter fé completa em Jesus. À medida que as mensagens dos 3 anjos são proclamadas, o Espírito Santo nos guiará para sermos unidos. Em princípios para líderes cristãos, na página 306, diz que sua graça transformadora sobre os corações humanos levará à unidade que ainda não foi realizada, pois todos que estão assimilados a Cristo estarão em harmonia uns com os outros. O Espírito Santo vai criar unidade. Eu fui instruída a dizer que aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo, quando você lê uma frase como essa, ouça com cuidado. Deus nos chamou como um povo para ser um tesouro peculiar para si mesmo. Ele designou que sua igreja na terra permaneça permanentemente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim dos tempos. Quando as poderosas injunções do terceiro anjo forem proclamadas, haverá respostas incomuns. Em princípios para líderes cristãos, na página 307 diz: agora aqueles que apresentam a verdade da mensagem do terceiro anjo eram frequentemente considerados como alarmistas. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia o controle nos Estados Unidos, que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas como infundadas, absurdos. Foi declarado com confiança que esta terra nunca poderá se tornar diferente do que tem sido. A defesa da liberdade religiosa, mas como questão de impor a observância do domingo, é amplamente agitada. O evento há um tempo duvidoso e nós precisamos entender que isso vai acontecer e nós podemos louvar a Deus por isso. A pergunta, vamos continuar lendo, que não apenas tem uma forte advertência, mas está se aproximando, trazendo um efeito especial e nunca houve antes. O efeito jamais houve dessa forma. E você pode dizer, isso é uma mensagem muito séria. E eu agradeço pela sua paciência. Eu estou trabalhando muito nessa mensagem, eu estou dedicado a essa mensagem. Eu quero compartilhar essas preciosas mensagens dos 3 anjos com uma bondade celestial e com um amor cristão. Não vão machucar as pessoas.
mas vão compartilhar com um sorriso. Essa mensagem de esperança não é uma alerta que eu estou fazendo, mas é pela justiça de Cristo que está revelada aí no Evangelho Eterno. Não vai se cansar, não desanime, não dê lugar a reclamações, nem ceticismo. Não se afaste do Senhor e da tarefa que Ele nos confiou. Olhe para Cristo e viva de acordo com a vontade e responda às instruções de Deus para o seu povo remanescente. Nós estamos chegando à terra prometida, a divisa, estamos à beira, mas o diabo deseja nos desencorajar, assim como fez com os israelitas antes da entrada na terra prometida. Você sabe da história, eles estavam cansados, eles estavam reclamando, eles perderam o foco, e tudo aquilo que Deus tinha para eles, eles perderam o foco. Era o povo da promessa, mas em número 21, 4 a 9 diz que eles partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, e a alma do povo ficou muito desanimada no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui no deserto? Pois não há comida, não há água. A nossa alma detesta esse pão sem valor. Falando aí sobre o maná, então o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, e eles morreram, muitos, o povo morreu. Moisés, por favor, nós pecamos, por favor, fala com o Senhor, ora para ele, para tirar essa serpente diante de nós. Então Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés, Moisés orou pelo povo. Por favor, nós somos pessoas que estamos orando sempre. E tantas pessoas que estão aqui oram e são guerreiros da oração. Vamos orar. Então Deus disse para Moisés: ok, faz uma serpente de bronze, coloque aí numa haste. Todos aqueles que foram picados pela cobra, olhe para lá e vai viver. E Moisés fez o que Deus disse. E quando a serpente picava alguém, olhava para a serpente de bronze, vivia. A nossa única salvação nesse tempo do ceticismo, da dúvida, do ressentimento, de novo, contra Deus, é olhar para Cristo e viver. Patriarcas e profetas diz: vamos levantar a serpente, assim como foi levantado lá em Israel. Aí temos uma importante lição. Eles não podiam salvar os efeitos fatais do veneno e das feridas. Só Deus foi capaz de curá-lo. No entanto, eles eram obrigados a mostrar sua fé na provisão que Deus havia feito. Eles deveriam olhar para viver, porque foi a fé, era aceitável a Deus, olhando para a serpente. A sua fé foi demonstrada. Eles sabiam que não havia nenhuma virtude na serpente em si mesma, mas era um símbolo de Cristo. E a necessidade de fé em seus méritos foi assim apresentada às suas mentes. Não perca a sua fé em Cristo. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. E também não perca a sua esperança nas suas promessas. A promessa que Ele deu ao seu povo remanescente. Olhe para Cristo, seus méritos, sua justiça, sua eterna verdade bíblica. E nós vamos viver se olharmos para isto. Ellen White diz aqui no White State, tem um quadro importante falando do Cristo no caminho estreito, e retrata o povo de Deus movendo-se para um caminho traiçoeiro, pequeno, estreito. Olha, esse artista Alfred Lee retrata a visão de Ellen White, mostrando as tribulações e o triunfo da igreja remanescente de Deus, como vai se movendo nos últimos dias da terra num caminho estreito, enquanto o povo de Deus, tanto individualmente como o corpo, mantendo unido, mantendo os olhos fixos em Cristo, no frente do caminho, e não se comprometer a sua fé, mas estaremos seguros se assim fizermos. Vamos parar de olhar para um ou outro. Vamos parar de olhar para aqueles que são especialistas. Vamos parar de olhar para as influências mundanas.
parar de nos comprometer e parar de comprometer com coisas erradas e com pensamento teológico que é errante. Vamos manter o crescimento baseado naquilo que é verdadeiro e olhando para Cristo e olhando para as instruções celestiais. Jesus Cristo é a verdade, o grande verdadeiro e guia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sou ninguém, eu sou apenas alguém que está junto com vocês. Jesus é o único que pode nos guiar com segurança ao nosso lar celestial, olhando somente para Ele todos os dias. Um dia, muito em breve, vamos olhar para o céu oriental e ver uma pequena nuvem, cerca da metade do tamanho da mão de um homem. Perceberemos que é a segunda vinda de Cristo. Essa nuvem ficará cada vez mais brilhante, cada vez maior, e todo o céu será derramado por esse evento climático. E no meio dessa nuvem veremos Jesus. Diremos, este é o Deus que esperamos, e Ele nos salvará. Jesus olhará para baixo e dirá, bem-estar, servos bons e fiéis. Entrem no gozo do seu Senhor e subiremos juntos ao céu. Eu anseio esse dia. Você verá seus queridos que morreram no Senhor. Mas a coisa mais importante, veremos Jesus. Você vai olhar ao redor e ver aqueles que você convidou, porque você disse, sim, Senhor, eu mantive firme a verdade que você nos deu. Eu me envolvi no envolvimento total de membros, e eu disse, eu irei e farei parte do último dia da palavra de Deus e a mensagem para aquele tempo. E assim diz, vejam, amigos, eu irei à terra e darei minha vida. E ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo. E ele disse, diz a nós, vá. Enquanto preparamos o mundo para a volta de Jesus e conhecer o nosso Salvador, nós seremos enviados por Ele. Que privilégio seguir a Jesus, o exemplo dele. Que maravilhoso dia será aquele, quando Jesus voltar e nós iremos vê-lo